Saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Umbeniano de verdade. Esse é o plano, esse é o projeto, esse é o propósito da leitura da Bíblia Sagrada. Hoje eu vou concluir. Vou começar a avançar a leitura agora, tá? Pra gente ter um entendimento melhor. Então eu vou concluir Lamentações. Vou ler do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Como é um livro pequeno, para que nós possamos ter um entendimento melhor acerca do livro, tá bom? Então vamos seguir? O cerco, fome e ruína de Jerusalém. Lembre-se, perceba que Jeremias agora ele está lamentando sobre todos os fatos acontecidos, sobre todas as profecias que o Senhor havia levantado profetas antes dele e também ele. E agora ele está vendo, vivenciando o cumprimento dessas profecias contra o povo de Israel. Aí segue o mesmo padrão, tá? Como eu falei para você, ó. O abecedário, né, o alfabeto hebraico continua. Aleph, Beta, Gumel, Dalet, Re, Vav e assim vai. Então antes de cada início de cada versículo você vai ver uma letra do alfabeto hebraico. Aleph. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filhas de Sião, derribou o céu, a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo dos seus pés no dia da ira. Beta. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra, profanou o reino dos seus príncipes. Gimel, cortou o furor da sua ira, toda a força de Israel retirou-se para trás, a sua destra, de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo, de tudo que consome em redor. Dalet, armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo o que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como um fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel. Devorou todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas. E multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Val. E arrancou a sua cabana com violência. Como se fosse de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs esquecimento à solenidade do sábado, e a indignação com a sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaine, rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios, deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, não retirou a sua mão, destruidora, fez gemer o antemuro e o muro, eles então estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, e o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde não há lei, e nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Jode, estão assentados na terra, silenciosos. Os anciãos da filha de Sião lançaram pó sobre a sua cabeça, cingiram de sacos. As virgens de Jerusalém abaixaram as suas cabeças e até a terra. Ato de humilhação. Caf. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbadas estão a minha entranha. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peitos pelas ruas da cidade. Quem fala que agora é o profeta. Lembra quando ele fala que é o profeta chorão? Você vê, ele está falando isso, ele está relatando isso, e ele chorava copiosamente, ele derramava lágrimas, ó, preste atenção, ó, já se consumiram os meus olhos com lágrimas. É o profeta, ele não estava alegre, tipo, tá vendo? Eu não avisei, bem que eu falei, bem, não. Por que vocês não me deram ouvido? E chorando. Por que vocês não acreditaram? Por que vocês não temeram ao Senhor, o grande e poderoso Deus? Por que vocês não fizeram isso? É esse sentido aqui. Então isso mexe com ele, ao ponto dele se derramar em lágrimas. Verso 12, Lamed. Dizem as suas mães, onde há trigo e vinho? Quando desfalecem o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Regaço é colo. Men, que testemunho que trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida, quem te sarará? O profeta falando. Os teus profetas
viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viraram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Agora ele está trazendo a memória. Ele está relembrando, olha, os teus profetas, os profetas que vocês deram crédito, os profetas que vocês deram ouvido, os profetas que vocês preferiram crer, eles trouxeram todo esse mal para vocês. Eles não repreenderam vocês. Eles não falaram do teu pecado, da tua falta, da tua falha, da tua transgressão, da tua iniquidade. Não, muito pelo contrário. Ele falou aquilo que vocês queriam ouvir. E não era o que vocês queriam ouvir. Era o que vocês necessitavam ouvir. E a palavra era conserto, a palavra era correção, a palavra era arrependimento. Aleluia! Meu Deus. Sameque, verso 15. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meniam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta a cidade que denominavam perfeita, em que formosura gozo de toda a terra? P. Todos os seus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam, rangem os dentes, dizem: devoramo-la, certamente este é o dia que esperávamos, achamo-la e vimo-lo. Aim. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, e ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por sua causa, exaltou o poder dos seus adversários. Sabe, o coração deles clamou ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Cofe, levanta-te, clama de noite, no princípio das vigas, vigiai, derrama o teu coração, como águas diante da face do Senhor. Levanta a eles as tuas mãos, pela vida dos teus filhinhos que desfalecem, de fome, a entrada de todas as ruas. Reche, vê o Senhor, e considera que fizeste assim. Hão de as mulheres comer fruto de si mesma? As crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Shim, jazem em terras pelas ruas, o moço e o velho, as minhas virgens e os meus mancebos, vieram a cair a espada, tu os mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Tal, convocaste de toda parte os meus receios como num dia de solenidade, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse e ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos sustentei, o meu inimigo os consumiu. Eu fui falando aqui, você vê cada fala antes de cada versículo, mostrando aqui todos os 22, as 22 letras que compõem o alfabeto hebraico. E vou continuar, e agora continua assim, só que agora eu não vou citar, que é quando você olha, agora você já aprendeu mais uma. Tinha muita gente que não sabia e está aprendendo, que é o alfabeto hebraico, como nós vimos também em outro livro, não sei se você se lembra, mas depois você busca aí na sua mente onde ele fala, que ele falou sobre isso também, que existia o alfabeto, que eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, que é o que ele fala aqui, Deixa eu voltar, a gente tá aqui com calma, fazer bonitinho, a Jesus tem que ser o melhor com excelência. Lá em Cânticos também, tá? Relembrando. Capítulo 3, vamos seguir, ó. Agora eu não vou falar mais, tá? É só mais uma informação a cuide de aprendizado. Agora 3, 4, 5, agora eu vou embora e depois eu faço a pontuação em cada momento, como eu sempre tenho feito. A tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e voltar para Deus para obter misericórdia. Eu sou um homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou de contínuo a sua mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como que estavam os mortos, muitos mortos. Circunvalou-me, não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas e fez tortuosas as minhas veredas, ou seja, cercou. Fez-me como urso em emboscada, um leão em esconderijos, desviou os seus caminhos e fez-me em pedaços e deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha.
Fez entrar nos meus rins a flecha da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo dia fartou-me de amargura, saciou-me de absinto, ou seja, algo amargo. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastaste da paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, e do absinto do fel, ou seja, do amargo do fel. A minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei, do meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Perceba, o versículo 21, ele diz assim em algumas versões: eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Eu gosto de ter esse pensamento, e sempre quando eu ministro sobre essa passagem, eu vou pontuar isso aqui, eu tenho esse pensamento. Penso eu que Jeremias, ao escrever e relatar isso, você vê que é um momento de grande angústia e de grande aflição, que ele externa também o que ele estava sentindo e como ele passou. Ele foi preso, ele apanhou, ele foi ferido, ele passou por maus bocados também, mas Deus preservou-lhe a vida. Mas ele passou por muito sofrimento também, e por conta do povo. Eu imagino que onde ele vai escrever, ele consegue visualizar da onde ele está, estrategicamente, o templo, agora não mais suntuoso, em pé, destruído. Ele consegue visualizar os muros derribados e os portões queimados e corpos ainda, ou vestígio de corpos mortos, que não deu para fazer sepultamento, morreu muita gente, foi uma barbárie, foi uma carnificina. Eu gosto de imaginar e pensar, e gostaria que você pensasse assim também, porque a hora que ele fala, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então qual é o pensamento aqui? O pensamento aqui é que ele está pensando da seguinte maneira, ele está olhando para aquele templo derribado, destruído, mas ele está se relembrando quando ele estava de pé. Ele está olhando para o portão derribado, destruído, mas ele está se recordando quando os muros estavam de pé, com as suas torres e os seus atalaias de vigia, na torre de vigia. Eu gosto de pensar que ele olha para os muros, os portões queimados, os portões derribados em cinzas. Mas ele se recorda dos portões abrindo e dos portões fechando. Porque Jerusalém, como eu já falei e volto a dizer, reafirmando, não era somente um centro religioso. Era também um grande centro político e um grande centro comercial. Era uma capital. O fluxo naquela capital era muito grande. Mas agora ela estava em ruínas. E por que eu tenho esse entendimento? Porque logo no versículo 22 ele diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aí o versículo 24 é o fundamento que eu digo, ó, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então ele tinha confiança de que Deus era poderoso para poder restaurar os muros e os portões, que Deus era poderoso para restaurar o templo e todo o fluxo da cidade. Por isso que ficou ainda uns remanescentes. E depois, como a gente vai ver lá na frente, isso de fato aconteceu. Através de Esdras, Neemias, Zorobabel e Ageu, foram reconstruídos os muros através de Neemias e Esdras. E o templo através de Ageu e Zorobabel. Entende? Então você vê, a visão do profeta também é uma visão profética, trazendo a memória. Então, qual é o grande aprendizado que a gente traz para a nossa vida? Se for para você buscar algo no teu cerebelo, se for para você buscar algo na tua psique, no teu córtex cerebral, busca algo que pode gerar esperança. Busca algo que pode fortalecer você, reanimar você, fortalecer para você continuar lutando, para você continuar prosseguindo, para você continuar avançando, para você continuar e permanecer de pé. Agora, se for para você ir lá no cerebelo, no córtex cerebral e trazer algo para sofrer de novo, não faça isso. Para sentir a mesma dor de novo, não faça isso. Para sentir a mesma perda, não faça isso. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer, aquilo que pode me dar esperança. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera em Deus, ó alma cansada, confia em Deus, ó alma abatida. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Entende essa aplicação aqui? Consegue fazer isso? Então para de buscar lá no cerebelo, no córtex cerebral, coisas que fazem você sofrer de novo, coisas que trazem amargura, coisas que trazem sofrimento, dor, feridas que já foram cicatrizadas e você está querendo resgatar essas feridas. Não faça isso. É isso que ele está nos ensinando aqui. Verso 25. Bom é o Senhor para os que se atêm nele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário, ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Aleluia! Dê a sua face ao que fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo as grandezas das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem ao seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura a boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos-nos os nossos caminhos, experimentemos-nos e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos, nós fomos rebeldes e por isso tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, mataste e não perdoaste. Cobriste-nos de nuvem para que não passe a nossa oração. Como cisco, e rejeitando-nos sustene, e nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a sua boca. O temor e a cova vieram sobre nós. Assolação e quebrantamento, torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Como ave que me caçam, os que os meus inimigos sem causa arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim. Águas correm sobre a minha cabeça, e eu disse: estou cortado. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não me escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, os lábios dos que se levantaram contra mim, as suas imaginações contra mim todo dia. Observa-os, assentaram-se e levantaram-se. Eu sou uma canção. Tu lhes darás recompensa, Senhor, conforme a obra das suas mãos. Tu lhe darás a ânsia de coração. Maldição sobre eles, na tua ira os perseguirás. Eles serão desfeitos debaixo do céu do Senhor. Capítulo 4. As grandes aflições de várias classes de pessoas. Deixa eu afastar só um pouquinho mais para cá e abrir aqui a janela, que aqui está um calor danado. Aí, vai entrar um vento. Aleph. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário, ao canto de todas as ruas, os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro ou puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obras das mãos do oleiro. Antes, os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas.
Os que criam em carmesim abraçam o esterco. Por maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual subverteu como num momento, sem que trabalhassem pelas mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do que o copo e os rubis, mais polidos do que safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que negrume, não reconhecem na sua pele, e lhes pegou os ossos e secou, tornou-se em pau. Os mortos à espadas mais ditosos são dos que os mortos à fome, porque esses se esgotam com o trabalho por falta do fruto dos campos. As mãos das mulheres impiedosas cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor o cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém, por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Eram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles, imundo! Desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram, erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. Aleluia. A ira do Senhor os dividiu, e eles nunca mais tornará a olhar para eles. Não o reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não podia livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Desculpe. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram no deserto e nos armaram ciladas. O respiro dos nossos narizes, ungido do Senhor, foi preso nas suas covas, e dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice chegará também para ti, embebedar-se-á e te cobrirás. O castigo da tua maldade está consumado. A filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, e descobrirá os teus pecados. Então perceba, você vê que ele vai pontuando aqui. Ele vai relembrando, ele vai trazendo a memória. Aqueles que chegam, ele está falando que chegou o fim, é aqueles que infelizmente pagaram com a própria vida. Por isso que ele fala que nunca mais irão habitar lá, porque eles já morreram, foram ceifados. A espada, a pestilência ou a fome. Você viu um episódio interessante aqui? As mãos das mulheres, no capítulo 4, no versículo 10. Não sei se você atentou. As mãos das mulheres piedosas cozeram, cozinharam os seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Quando a cidade foi cercada, olha que ponto chegou. As mulheres sacrificaram os filhos, cozinharam eles e se alimentaram e passaram. E assim, hoje eu mato o meu, amanhã você mata o seu. Olha que ponto chegou. Você consegue imaginar isso? O nível, e tudo isso por quê? Por conta da dureza do coração e por conta da dureza da cerviz, da coluna cervical, de não se dobrar, de não se humilhar diante do Senhor. E você? Vai ficar endurecendo o coração até quando? E você vai ficar com essa dureza de cerviz até quando? Pensa nisso. E para a gente finalizar a leitura com chave de diamante, capítulo 5, o último capítulo do livro de Lamentações. Males, presentes e tristes recordações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos. Por preço, vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. E estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos,
e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Como peregrino da nossa vida, trazemos o nosso pão por causa da espada no deserto. A nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens da cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. A face dos velhos não foram reverenciadas, ou seja, não respeitaram. Aos mancebos obrigaram a moer. Os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta. Os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente. O teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Porque nos rejeitaste totalmente? E por que te enfurecerias contra nós com a tua de uma tão grande maneira? Então você vê que no final, eram os filhos daquele povo que agora estavam clamando por misericórdia, mas a sentença havia sido prolatada, a sentença havia sido proferida, a sentença havia sido dada. Qual era? 70 anos. Então, enquanto não se cumprisse os 70 anos em Babilônia, o povo não poderia voltar para reconstruir os muros, os portões, o templo e as suas vidas e a capital, Jerusalém. Então essa foi a leitura de hoje. Nós vamos orar, agradecendo pela conclusão do livro do profeta Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias, e o texto, o livro por si só fala, né, ele está lamentando e levando o povo também a se lamentar e se arrepender, mas o que me chama a atenção é que no final eles pedem: converte-nos, Senhor, converte-nos, e nós seremos convertidos a Ti, perdoa, usa para nós com de misericórdia. Ou seja, sempre há os remanescentes. Que eu e você, eu rogo, oxalá, tomara, quem dera, que eu e você, que nós possamos fazer parte da classe dos remanescentes, que é aqueles que erram e nós vamos errar. É aqueles que falham e nós vamos falhar. É aqueles que pecam e nós vamos pecar. Porém, nós não iremos permanecer no lamaçal do pecado. Nós não iremos permanecer no lamaçal da transgressão, da iniquidade. Nós não iremos varrer para debaixo do tapete. Muito pelo contrário, nós iremos trazer a luz, iremos confessar, iremos nos arrepender, iremos pedir perdão e recalcular a rota e seguir no caminho da retidão, da obediência e da santidade e da humildade, debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te bendizer e te glorificar, te agradecer por tudo que és, pelo teu amor, pela tua justiça, pela tua graça e pelas tuas misericórdias, como lemos hoje em Lamentações capítulo 3, verso 22. Elas se renovam, elas se fizeram novas cada manhã sobre nossas vidas, e muitas vezes nós não percebemos a isso, não atentamos a isso. Pai, nós deitamos, dormimos, acordamos, levantamos, estamos de pé, porque o Senhor nos sustentou, e o salmista Davi fala isso no Salmo 3 e no Salmo 4. Ao deitar, ele agradece, ao levantar, ele agradece. Que nós possamos ter esse sentimento de gratidão, de agradecimento, o fôlego de vida, meu Pai, que o Senhor nos deu e nos dá. Muito obrigado. Perdoa a multidão dos nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa nossas faltas e falhas, perdoa a dureza do nosso coração, a dureza da nossa cerviz. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos sensíveis, atentos e apercebidos à voz do Teu Espírito Santo, seja pela boca de um profeta, seja pela boca de uma profetisa, seja através da Tua palavra, mas que nós possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à Tua voz, à Tua vontade, a qual é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas e para os nossos familiares. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a colocarmos em prática, a vivermos em retidão, em santidade, à luz da Tua palavra. Escreve na tábua do nosso coração, crava na nossa psique, para que possamos andar como homens e mulheres de Deus, como filhos e filhas de Deus, como servos e servas do Deus Altíssimo. Oh glória, aleluia, o Todo-Poderoso Deus. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te engrandeço por mais um dia de vida. Que essa semana venha sendo uma semana de vitória, uma semana de conquistas, uma semana de respostas, uma semana de testemunhos ao
onde o teu nome uma vez mais será glorificado e engrandecido na voz dos teus filhos e através da vida deles. Abençoa, meu Pai, poderosamente. É o que eu te peço e te agradeço, crendo, acreditando, confiando na vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, Salvador ungido, o Emanuel, Deus conosco, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era e é, aquele que há de vir, o todo-poderoso Deus. Oh glória, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Paz do Senhor Jesus.